Compulsão alimentar. Eu sei que você que está me ouvindo aí pode estar sofrendo aquela fome inexplicável, aquele desejo por comida totalmente sem controle e quando você vê já está mergulhando a sua cabeça em alimento e depois que termina sente aquela sensação de culpa absurdamente grande e fica ali remoendo esse sentimento. A compulsão alimentar realmente é uma doença aí que afeta milhões de pessoas pelo mundo e traz aí muito desgaste para aqueles que o possuem. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês exatamente tudo o que você precisa saber sobre a compulsão alimentar, desde como diagnosticá-la, quais são os seus nuances e as vias de tratamento que nós possuímos aí para vocês buscarem ajuda, caso esse seja o teu caso. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, deixar o seu comentário, mandar esse vídeo para alguém que você conheça que tenha um quadro de compulsão. Eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto AG. Então vamos para o que realmente importa, meus queridos. Compulsão alimentar. Quantas vezes você já não ouviu esse termo por aí e muitas vezes acabou se autodiagnosticando e eu garanto para você que de maneira errada. A compulsão alimentar, ela se caracteriza por episódios de alimentação sem controle, onde você se pega comendo sem ter a mínima noção do que está fazendo. E após esses episódios de alimentação aí compulsivas, literalmente, você se pega com uma grande culpa, com uma grande sensação aí de ter perdido, de descontrole, uma falta de ânimo, acaba entrando numa espiral aí quase que depressiva devido ao fato de ter se alimentando de maneira exagerada. Diferentemente do que todo mundo pensa, a compulsão ela não é por alimentos que você necessariamente gosta ou acha palatável. O que caracteriza mesmo a compulsão são esses quadros de alimentação totalmente impulsivas com alimentos aleatórios, como por exemplo, tenho pacientes que comeram 20 bananas, tenho paciente que pegou o prato de feijão frio que estava na geladeira e acabou se alimentando. Ela não necessariamente acontece com alimentos palatáveis. E ao contrário de alguns distúrbios aí que nós temos, como bulimia e outros, ela não necessariamente se acompanha com quadros de ter recompensa no pós, né? De tentar recompensar aquilo que aconteceu com vômito, exercício extensivo ou algumas outras estratégias que algumas outras doenças aí utilizam. Então, ela é basicamente caracterizada por esses períodos de descontrole alimentar acompanhadas de uma sensação de culpa extrema. E o fato de não ser por alimentos necessariamente que a pessoa gosta ou palatáveis para aquele momento, acaba nos guiando aí de maneira mais precisa para o diagnóstico. Então, se você que está me ouvindo aí e sente uma fome e come uma caixa de bis, não, provavelmente você não tem compulsão alimentar. Você pode ter algo que nós chamamos de alimentar compulsivo, mas não o transtorno de alimentação compulsiva. São coisas diferentes, são nuances ali, mas que fazem muita diferença no tratamento e para o diagnóstico preciso. As causas da compulsão alimentar são extremamente variáveis e muito difíceis de diagnosticar. Tu pode ter fatores ali biológicos, como alteração nos neurotransmissores de dopamina e de serotonina, causando um desbalanço ali e gerando quadros de alimentação compulsiva. Você pode ter aspectos psicológicos, né, como quadros de ansiedade, períodos de estresse expressivo, acabando gerando aí quadros de alimentação compulsiva, sendo caracterizados como transtorno de compulsão alimentar, ou você pode ter até fatores ali de pressão social, né, hoje em dia até quadros de padrões de beleza, não se sentir muito bem, alguma pressão no trabalho, gerando quadros de estresse e ansiedade, causando aí as alimentações compulsivas ou o transtorno em si. Alguns dos sintomas que criam alertas em nossa mente, caso você queira tentar identificar, é comer de maneira extremamente exagerada em horários aleatórios, mesmo sem estar com fome. Isso é uma coisa que já, apita algum gatilho em nossa cabeça para poder olhar para a compulsão alimentar. Sentimentos gigantescos de culpa após se alimentar. Aquela sensação de que você não devia ter feito aquilo. E quando eu falo culpa, é culpa real. Não é só aquela coisa de, não precisava. É uma culpa extremamente angustiante, que acaba te gerando um desconforto muito grande. Evitar se alimentar em público também é um sinal aí
que gera um alerta. A pessoa com compulsão alimentar, ela acaba tendo uma vergonha muito grande de comer em meio às pessoas e acaba deixando às vezes para se alimentar quando chega em casa ou se alimenta antes de sair para encontrar os seus colegas. Esses sintomas, claro, pode variar bastante de pessoa para pessoa, mas num contexto geral, são essas alimentações em grandes quantidades, com a sensação de perda de controle ao longo do processo alimentar e depois aquela sensação de culpa extrema, gerando uns quadros de angústia. E aí as consequências desse transtorno alimentar são tremendas. Você pode desenvolver até doenças secundárias ao quadro de transtorno de compulsão alimentar, como por exemplo, desenvolver um quadro de diabetes ou de desenvolver um quadro de obesidade, que é o mais comum de nós vermos por aí. Então, apesar de ser uma doença ali de fator mais psicológico, ela pode gerar sim complicações orgânicas graves que podem ser fator de risco para diversas outras doenças. Então, realmente é uma coisa que merece a nossa atenção e que nós devemos ficar muito atento. Quando nós falamos no nuance de tratamento, a primeira coisa é realmente identificar e diagnosticar essa compulsão alimentar. Como vocês viram, é algo meio subjetivo, vai muito da visão do profissional. Eu brinco que vai até na questão do feeling para você separar se essa pessoa está tendo uma compulsão alimentar, se ela tem uma doença chamada compulsão alimentar ou se ela só está tendo ali quadros de alimentação compulsiva. Então, depois que você identifica realmente a compulsão alimentar, existem os tratamentos que devem ser feitos. O tratamento top 1 que nós temos aí, a primeira indicação é a terapia comportamental, a famosa TCC. Ir para um psicólogo e tentar identificar os gatilhos que geram esse quadro de compulsão alimentar é vital para você obter um sucesso ao longo do seu tratamento. Então, esse tratamento para compulsão alimentar é um tratamento multidisciplinar, que vai envolver aí vários profissionais, desde médicos a não médicos. Então, a primeira opção, a primeira linha de tratamento é a parte do psicólogo com a terapia comportamental. Depois, dependendo do quadro, nós abrimos mãos aí de algumas estratégias medicamentosas também. Por exemplo, o Venvance é uma excelente opção aí no tratamento de compulsão alimentar. Claro que é uma medicação que apresenta vários nuances, que existe ali várias indicações e várias contraindicações, por isso que só deve ser feito uso com um profissional médico. A fluoxetina também pode ser uma opção interessante e às vezes até a combinação dessas duas medicações pode gerar aí resultados extremos para esse paciente com compulsão alimentar, gerando até a redução do peso, sendo até um tratamento para emagrecimento que muitas vezes, quando bem indicado, são extremamente eficazes. Eu mesmo tenho pacientes que nós tentamos com o Ozempic, tentamos com o Mounjaro, levamos quase 2 anos para diagnosticar o quadro de compulsão alimentar e quando nós diagnosticamos e colocamos o tratamento correto, ela perdeu aí coisa de 8 quilos em 2 meses. Então é uma pessoa que ela tinha um quadro de compulsão alimentar expressivo decorrente aí, ocasionado mais pela ansiedade. Um acompanhamento nutricional com um profissional que entenda aí realmente sobre alimentação e sobre transtornos alimentares. A maior cagada nutricional que você que está me ouvindo aí que tem compulsão alimentar pode fazer é fazer o tal do jejum intermitente. Períodos prolongados de jejum levam a alimentações compulsivas, mesmo em pacientes que não possuem compulsão alimentar. Então, o tratamento nutricional deve ser feito por um nutricionista extremamente eficaz, entendendo o que fazer para evitar com que eles aconteçam, gerando aí um resultado bacana, uma dieta muito bem prescrita que vai trazer muito conforto e vai corroborar com o tratamento como um todo. Essa tríade aí, esses 3 profissionais, quando trabalham em conjunto, o resultado é excepcional, é muito bacana e com certeza esse paciente vai ter uma remissão muito bacana. Nós falamos aí que 50% dos pacientes com compulsão alimentar nesse tratamento completo possuem uma remissão de 100% dos episódios de compulsão alimentar. Então isso é muito bacana, meus queridos, isso é muito eficaz. Claro também que nós temos todos os fatores que sempre devem estar incluídos ali no tratamento dos pacientes, como prática do exercício físico, regulação do sono, estratégias de mindfulness para poder evitar esses episódios de ansiedade e estresse expressivo, né? Esses são fatores que, apesar de serem secundários, trazem aí muito mais conforto,
conforto para o paciente ao longo do tratamento e resultados mais expressivos, promovendo aí realmente um processo de emagrecimento bacana, não só de controle da doença, mas até de emagrecimento, para que a pessoa possa perder aí os quilos conquistados devido à compulsão alimentar. Então, meus queridos, como vocês viram, tratar, né, superar aí a compulsão alimentar é sim algo possível, porém é algo complexo, é algo que demanda dedicação, demanda profissionais capacitados e demanda tempo para que nós possamos entender o porquê, os gatilhos, quais as medicações são mais eficazes, se há necessidade de medicações e assim promover um resultado muito expressivo. Mas quando você integra essa equipe, com toda certeza é possível sim de ser tratado. Antes de nós finalizarmos, deixa aqui no comentário se vocês gostaram desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e me dê dicas aí para melhorar e para trazer outros temas que possam ser do interesse de vocês. E se você conhece alguém que possui compulsão alimentar ou que você suspeita, envie esse vídeo para ele. Às vezes isso pode ajudá-lo a entender mais sobre a doença e às vezes a buscar ajuda antes que ela desenvolva complicações muito mais severas. É claro que nós conseguimos tratar e é claro que com bons profissionais o resultado vai longe. Grande beijo, meus queridos. Até a próxima.